Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Começamos com os incêndios. Portugal lidera a área ardida na Europa em 2018. Falamos das negociações para pensões mais favoráveis para carreiras longas. Uma notícia avançada por António Costa numa entrevista ao Expresso, que estará então disponível amanhã. Falamos ainda da CP. Notícias dão conta que a CP paga táxis e autocarros para transportar passageiros. No desemprego, mulheres do Norte puxam pela subida do emprego e na política internacional, Bruxelas prolonga ajudas de Estado à banca portuguesa. São então estes os temas que temos hoje em análise e comigo em estúdio tenho Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Albino Almeida, começamos precisamente então por falar destes números que nos dão conta que depois do incêndio de Monchique, Portugal lidera então a área ardida na Europa em 2018. O ranking era liderado pela Suécia e pelo Reino Unido, só para também aqui termos acesso a estes dados. Bem, em primeiro lugar, uma saudação a todas as telespectadores e telespectadores deste nosso programa. A primeira nota que ocorre dizer é que não é normal a Suécia estar no primeiro lugar até agora. Por isso significa que Portugal, não sendo propriamente um campeonato que nos possa honrar, não é? Este campeonato da área ardida, eu diria que dificilmente voltaremos a um palmarés deste, na medida em que, se olharmos com atenção e para aquilo que são as possibilidades de incêndio no nosso país, as maiores aparentemente arderam o ano passado e este ano. Era importante percebermos de uma vez por todas porque é que isto acontece depois de, no caso de Monchique, ter acontecido em 2013 e em 2012. 2012 para cá são 6 anos. E a área que existia ali, a floresta que existia ali, era absolutamente não recomendável desse ponto de vista. Por outro lado, poderá não ter ido a tempo, e eu acho que isto é preciso que seja dito, tudo o que se fez do ano passado para este ano. Lembrar que o ano passado tivemos mais de 100 mortos nos incêndios. Este ano, felizmente, não tivemos mortos. E isso é seguramente um dado relevante. Mas, como lhe dizia, ardeu aquela que estava inscrita como uma serra, como um local perigosíssimo para arder. Precisamos saber como é que começou a arder, na Perna Negra, visto que esse era um local que tinha sido visitado e tinha pessoas a viver lá, e portanto era bom perceber como é que começou a arder, faz hoje 8 dias, a esta hora, Foi precisamente aí o foco de incêndio. Exatamente. O primeiro foco de incêndio. Exatamente, o primeiro foco. Depois, preciso perceber as condições que levaram a que um fogo que aparentemente estaria controlado entrasse depois numa fase de descontrolo de 2 dias, 2, 3 dias de descontrolo, e finalmente depois tenha sido controlado e, digamos, começado a trabalhar na sua extinção. Eu penso que Portugal tem mesmo que olhar, tem que se calhar pôr a mesma força que pôs na limpeza no controlo do plantio que se faz na nossa floresta. Não há volta a dar. Tudo aquilo que ouvimos falar é de condições estruturais para a floresta arder. E se mesmo como a Suécia, países como a Suécia e Inglaterra, que não são propriamente países onde o fogo tem esta proeminência, conseguem arder, nós, a sul da Europa, muito próximos da África, temos que ter cuidados redobrados. Penso que há dias o Primeiro-Ministro falou sobre isto, penso que falhou na comunicação dele, não o estilo e o tom, porque é o estilo dele e é o tom dele, eu não falo sobre isso, não vou comentar essas atuardas que para aí se lançaram. Direi só uma coisa, que acho que o Primeiro-Ministro devia ter dito. Temos que passar a uma fase tão grande de exigência no controlo do que se vai plantar agora na zona ardida, e para evitarmos voltar a este ranking de área ardida como a que ardeu este ano, sendo certo que já em 2012 e 2013, em especial, tinha ardido área superior à de agora. Mas agora falamos apenas no incêndio de Monchique. Sim, mas eu estou a falar de Monchique em 2003. Monchique em 2003 ardeu uma área maior do que esta. E as pessoas já se esqueceram porque 2003 foi há 15 anos. E esse é um dos problemas dos portugueses. Nós somos um povo bem disposto, um povo simpático, que tem tendência para esquecer os maus momentos com muita rapidez e deles deixar de fazer memória. Aquilo que me parece evidente e que eu aconselharia ao Primeiro-Ministro é que tem que pôr a mesma força naquilo que se vai plantar, mesmo no que está a nascer em Pedrógão e nas zonas que arderam ano passado. É preciso olhar com atenção para o tipo de floresta que lá está a aparecer outra vez, porque, por exemplo, já falámos aqui da reflorestação do Pinhal de Leiria, que está atrasada, e eu acho que
deve haver um grande controle sobre aquilo. Já deveria ter avançado, ainda não avançou. Sim, mas nós... supostamente vai avançar agora Pronto. em setembro. Ainda bem, porque nós somos um povo bastante estranho, não é? Nós vimos os espanhóis a agradecer estarem vivos, aqui tínhamos pessoas que queriam ir atrás dos animais e das casas e tínhamos até televisões à procura de pessoas que não quisessem sair das casas porque se recusaram muitas delas também. Somos um povo estranho e, portanto, temos muita pressa numas coisas e poucas noutras. E eu preferiria que Monchique, que Pedrógão e outras áreas esperassem para termos a certeza do que lá vamos plantar, porque também quando nós ouvimos os técnicos florestais é tudo e o contrário, mas parece evidente que as árvores, como ontem se via, as árvores bombeiras, que já aqui foram faladas nesta televisão, as árvores bombeiras são de facto uma garantia de não arder tanto a floresta e, portanto, era bom olhar para lá e era bom perceber isto, até porque é uma zona turística por excelência, Monchique, está ali a um pulmão de uma zona turística muito grande. E, portanto, eu diria que as cadelas apressadas têm os filhos cegos e, portanto, nenhuma pressa em reflorestar, toda a calma do mundo para perceber como é que vamos reflorestar a floresta que ardeu. Deste ano e do ano passado. Albino Almeida, precisamente há pouco, falou no Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro António Costa, que se referiu aos incêndios como sendo a exceção, confirmou a regra do sucesso da operação de combate aos incêndios. Palavras que não caíram muito bem. Pronto, eu diria o seguinte, nós... Foram descontextualizadas, tal como... Não, eu conheço bem, conheço há 40 anos o Primeiro-Ministro e sei como ele pensa. Ele tem uma expressão, aliás, que eu não sei se algum dia revelei em público, mas vou revelar. Ele costuma dizer que mesmo nos momentos negros procura uma ponta de luz e é por essa ponta de luz que seguia. E no momento como aconteceu, eu estou a imaginar António Costa olhar para aquilo tudo que aconteceu e a dizer, não, mas há aqui um aspecto positivo. O aspecto positivo, aquilo que é o nosso sucesso, provavelmente... Em 600 ignições, porque as palavras dele são retiradas do que ele diz antes. Ele diz, em 600 ignições, que comparam com as 1000 que tínhamos o ano passado, portanto, a primeira coisa a constatar era, provavelmente ele fez um raciocínio muito rápido, mas o que ele disse foi rigorosamente isto. Houve 600 ignições contra 1000 do ano passado. Ignições. E das 600 ignições, uma deu no incêndio de Monchique. E era deste sucesso que ele estava a falar. Pode não ter sido mais feliz da forma como organizou as palavras, em função do pensamento, mas eu acho que ninguém tem dúvidas sobre isto. E não vale a pena estar agora aqui a agarrar-se a 3 ou 4 adjetivos do Primeiro-Ministro, como está a fazer a maior parte das pessoas, especialmente a oposição, para dizer, mais uma comunicação infeliz. É o estilo dele. Há quem goste. Há quem não goste, há quem fique mais magoado, há quem não fique magoado. Eu, por acaso, acho que fica magoado a todas as pessoas que acham que ele não devia ser Primeiro-Ministro, mas essa mágoa não tem nada a ver com os incêndios, é uma mágoa que os incêndios aumentam, não é? Aquece mais que os incêndios. Peço desculpa também eu por estar a ser, se calhar, pouco conveniente, ou pouco politicamente correto, mas a verdade é esta. Ele disse isto assim. O ano passado tínhamos 1000 ignições, temos 600, ou seja, sensivelmente 40% das ignições desapareceram. Sim, significa que a vigilância e a atenção... Esse é o lado positivo que o Albino Almeida há pouco se referia. Esse é o lado positivo, porque ele pensa assim. Eu conheço desde que não tínhamos 30 anos ainda, e ele sempre dizia, nas situações mais negras procurem um ponto de luz, e guia-se por esse ponto de luz. E o que ele fez olhar para aquilo foi alto. Nós, o ano passado, quantas ignições tínhamos? 1000, temos 500, ou cerca de 600. Caiu 40% das ignições. Destas ignições todas, o ano passado, tivemos 4 ou 15 incêndios, e este ano temos 1. Apesar da gravidade do incêndio da área ardida, este ano não temos mortos. Foi isto que ele viu, e toda a gente, se quiser perceber, percebe. Quem não quer perceber e quer fazer politiquice, faz politiquice. Portanto, eu conheço bem há 40 anos, portanto, tenho a absoluta certeza, aliás, quando ouço a falar destas coisas, lembro-me sempre do que ele nos dizia quando éramos miúdos, quando éramos jovens, enfim, porque hoje com 57 anos, quando olho para trás, quando tinha 17 ou 20, na altura que eu conheci, naturalmente era essa a idade que tinha, e ele dizia sempre isto, era aquilo que o Presidente da República chama um otimista irritante. Está a ver? Ou seja, quando todos nós estamos a ver, a sala está às escuras, eles assim, não, mas a porta é ali porque eu estou a ver ali um finho de luz que me diz que a porta é para aquele lado. Assim é António Costa. Paciência. É o que é. Eu acho que ele provavelmente não quer ser nenhum produto de comunicação social. É assim, é genericamente assim. Tem um pensamento muito rápido e muitas vezes pode não colocar bem as palavras umas atrás das outras, mas o que ele disse está dito e é só olhar para lá e ver o que ele diz, o contexto todo. Ele ontem queixou-se de descontextualização. É sempre mau, devo dizer-lhe, quando alguém tem que explicar as suas próprias palavras. É sempre mau. Significa, portanto, que ele só deu conta depois de que algumas pessoas leram de forma ínvia aquilo que ele tinha dito. E aquilo que ele disse está lá, que se as pessoas forem ouvir, é exatamente o que eu estou a dizer. Comparando ignições e comparando as do ano passado e deste ano, comparando o número de pessoas que desapareceram e que este ano não desapareceram,
não é verdade? É disso que ele está a falar e diz este foi a exceção, do que o resto correu bem. E só não vê quem não quer. Albino Almeida, já voltaremos a falar mais à frente de António Costa, é aliás o nosso segundo tema. Para já falamos ainda do incêndio de Monchique, que deve ser, digamos assim, o maior de sempre no Algarve. Sim, é. É provável que seja o maior de sempre no Algarve, porque eu diria que também no Algarve nunca houve temperaturas de 43 graus, nem ventos com intensidade de 80 km/h, como em alguns momentos chegou a ser dito. Quero lembrar, no entanto, aqui, que é muito... Nós ainda há dias vimos uns miúdos numa praia, um grande ajuntamento de miúdos numa praia, e no final a praia ficou absolutamente inacreditável, de garrafas, de plásticos, de sacos, etc. É muito interessante que agora os miúdos viessem dizer o governo não limpou a praia. Nós estamos habituados a sermos descuidados civicamente e depois a achar que tem que haver um chapéu que nos absolva a todos, um Cristo que mora por todos nós. E o mais interessante é ver pessoas que já estiveram no governo e rezavam para que chovesse, como cristas, e outros que diziam, como já faleceu o Dr. Calvão da Silva, que Deus nem sempre era amigo dos homens, não é? E agora estejam aqui numa postura absolutamente inenarrável. Por isso, ardeu uma área grande, mas ardeu em condições muito especiais. Agora, estar à procura se o governo prescindiu ou não de aviões italianos no dia 1, quando o fogo começou no dia 4. Estar a perceber se estavam pessoas à espera para entrar na ajuda do fogo, quando se percebe que até os treinadores põem os jogadores a aquecer e às vezes nem entram no jogo. Bem, isto é muito mau. Eu não vejo isto em país nenhum e, portanto, aquilo que diria fundamentalmente é: ardeu Monchique, ardeu o pulmão do Algarve, eu já disse isso aqui hoje, e é preciso olhar com atenção para que, como dizia o Presidente da Câmara de Monchique, era aqui que eu ia chegar, o Presidente da Câmara de Monchique diz: nós fizemos tudo. Nós fizemos tudo e não chegou. É precisamente para isto que temos que olhar. Como é que, tendo feito tudo, não chegou? Há quem fale dos aceiros, dos caminhos que têm que ser mais largos na montanha para permitir que carros possam entrar e bombeiros possam estar 100 metros antes de um fogo para poder fazer contrafogo ou poder fazer combate ao fogo. Tudo isto precisa de ser avaliado com rigor e com a certeza de que a mudança climática está aí. E, portanto, como nunca houve, e pode haver, diz-nos a meteorologia, mais dias com 43 e até 52 graus como existiu, e com ventos desta natureza, aliás, o vento parou e o fogo acabou, nós temos que olhar para a realidade das coisas. Ainda não descobrimos maneira de parar o vento, mas se a oposição tiver um programa para parar os ventos e pô-los a soprar só numa direção, eu direi que, muito rapidamente, é bem apresentar isso ao país para ser aprovado com a unanimidade e aclamação na Assembleia da República. Muito bem, Albino Almeida. Analisamos então o primeiro tema que nos diz que Portugal lidera a área ardida na Europa em 2018, pelo menos até ao momento. Albino Almeida, agora sim voltamos então a falar de António Costa numa entrevista que estará então amanhã no Jornal Expresso, mas que já então foi adiantada também no Jornal Expresso hoje. Diz-nos, aliás foi antecipada, diz-nos que negociações para pensões mais favoráveis para carreiras longas. Bem, quem é da minha idade, e o António Costa é rigorosamente da minha idade, aliás é mais novo 2 meses, saberá que no nosso tempo alguns de nós iam para as escolas, outros iam trabalhar aos 10 anos, faziam a 4ª classe da altura, por isso hoje o primeiro ciclo iam trabalhar. António Costa tem bem esta consciência, mas pior do que isso, como eram miúdos, e supostamente nessa altura só se podia trabalhar aos 14 anos, muitos miúdos começaram a trabalhar aos 11, portanto miúdos que hoje têm 62, 63, 64 anos, mas começaram a trabalhar aos 11. E sabe-se que trabalhavam aos 11. Algumas empresas fizeram descontos, outras não fizeram descontos. Por isso, desde que haja prova, e essa é uma questão de justiça social, de que há pessoas que têm 60 e tal anos, 61, 62, 63 anos, 60 anos, que sabem que trabalharam desde os 11. Portanto, há 49 anos que estão no mercado de trabalho, que podem fazer prova disso. Deve, na realidade, ser atendidas essas circunstâncias, porque seria injusto que essas pessoas tivessem que, digamos assim, tivessem um apagão, já que está na moda os apagões e a contagem do tempo, tivessem, como tem tido até este governo, é bom dizer, até este governo, as pessoas que trabalharam a partir dos 11 anos, mas que viram só os seus descontos começar aos 18, em alguns casos, e aos 14 noutros, vinham um apagão de 4, 5, 6 anos na sua carreira contributiva. Porque descontaram. Eles descontaram. E tem provas disso. A entidade patronal é que não mandava os descontos para a Segurança Social. E por isso acho que é da maior justiça que esta situação seja atendida com
com este sentido de fazer justiça a quem trabalhou quase 50 anos. Boas notícias. São fundamentalmente notícias de justiça e dignidade. Muito bem. Albino Almeida, passamos ao próximo tema, numa entrevista então que amanhã estará nas bancas, no Jornal Expresso. Falamos agora da CP, mais uma vez também. Sim. Tem sido um tema recorrente. A CP, segundo então avançam as notícias, paga táxis e autocarros para transportar passageiros. As notícias que têm vindo a público nos últimos dias não têm sido favoráveis à CP. Esta é também mais uma que se lhe junta, Albino Almeida. Olha, eu tenho novidades desde a última vez que estive aqui sentado consigo. E a novidade que tenho para lhe dizer é que a partir de 2020, veja bem, vai passar só um ano, vai poder, o mercado do transporte ferroviário está aberto à concorrência. Portanto, vai poder chegar aqui uma entidade qualquer que vai pura e simplesmente poder ficar com o transporte ferroviário de pessoas e mercadorias. Este é o facto. Por isso, a dúvida que se me levanta é esta. É se a administração da CP sabe que vai entrar em livre concorrência, mas provavelmente o estado a que a CP deixou chegar os comboios há muitos anos, em linhas que eram cronicamente más, como a linha do Oeste, a linha da Beira Baixa, eram cronicamente más, lembramos todos, infelizmente, do acidente de Alcafaxe. A dúvida é se isto não chegou a um ponto tal que de qualquer investimento que fizéssemos agora, e é muito, fala-se em 13 mil milhões de euros, 13 mil milhões de euros, poderia ser dinheiro deitado ao lixo em função do que aí vem daqui a um ano e meio. E esta dúvida eu tenho desde que percebi o dossiê, desde que fui ver o dossiê. E percebi o caminho que Manuel Queiroz do CDS teve a fazer, que foi o anterior presidente da CP, nos governos da Troika. Ou seja, manter o que se tinha, mas não fazer nada de novo à espera da liberalização. A questão de fundo é esta. Existem aqui duas tensões. Uma tensão dos sindicatos maquinistas e outros, que acha que, mesmo com a futura liberalização do transporte ferroviário, se devia estar a investir forte e feio na ferrovia, e provavelmente a administração, que tem que perceber se isto vai para bibitola ou se vai para bitola única, se nós vamos alinhar com espanhóis ou se vamos alinhar com alemães, e portanto, de alguma maneira, eu acho que há aqui condições que podem justificar, num quadro em que o país não é propriamente, não tem dinheiro a rodos, há alguma contenção no investimento. Agora, há uma coisa que eu acho que deve ser dita aos portugueses. Meus amigos, podemos ir deitar dinheiro ao lixo, que é dos nossos impostos, portanto, é o vosso dinheiro que pode ser deitado ao lixo, em função do que por aí vem no mercado a partir de 2020. 2, perante essa dúvida, vamos facultar-vos alternativas quando não tivermos material circulante suficiente. Penso que a CP terá entrado neste caminho com a notícia que me está a dar. Ou seja, tem que assegurar a mobilidade das pessoas e não podendo fazê-lo com material circulante, porque as bitolas da linha vão mudar, o material ferroviário vai mudar e estamos a um ano da liberalização, é preciso ponderar o custo-benefício. Ora, nós sabemos que o orçamento da CP só foi utilizado em 10%. A minha pergunta foi, quando saí daqui no último programa, mas por que carga d'água é que só foi utilizado 10% do orçamento para 2018. E disse, ninguém quer ficar ligado a uma administração da CP incompetente porque sim. E, portanto, a questão que eu levanto, e que se eu fosse deputado estava a levantar ao governo, e os deputados da direita sabem que o que eu estou a dizer aqui é rigorosamente verdade, era dizer isto. Não vale a pena estar a mudar de raiz, a mudar de raiz agora, uma circunstância que depois daqui a um ano e meio pode ser posta toda no lixo e com isso o dinheiro dos nossos impostos. Mas se for assim, repito, porque é o mais plausível, face à liberalização do mercado, compete à CP vir dizer, nós isto atingiu um ponto tal de degradação, que nós temos que ponderar muito bem o que é que fazemos com o vosso dinheiro. Português, é com o vosso dinheiro. Vamos ter dinheiro europeu para mudar isto e vamos encontrar aqui um equilíbrio. A CP está numa situação de colapso, como refere o CDS? O CDS só pode dizer que está numa situação de colapso porque se esqueceu que o presidente da CP até há 3 anos atrás se chamou Manuel Queiroz, que é um elemento preponderante do CDS. O que é importante era falar a verdade ao país e dizer, provavelmente a CP como a conhecemos vai-lhe acontecer pior do que a TAP e do que a ANA. A ANA hoje é a Vinci, como se sabe, foi vendida aos franceses da Vinci pelo governo de Passos Coelho, e a TAP, como sabe,
estava numa privatização, em linha de privatização completa, e este governo conseguiu ir a tempo, coisa que não fez, por exemplo, não conseguiu ir no Ciresp a tempo de ficar com a maioria do capital da TAP. Por isso, o que está aqui em causa é uma matéria muito séria, que importa dizer aos portugueses a verdade, com clareza. Nós não vamos fazer um prédio novo que corre o risco daqui a 1 ano e meio vir a gente de fora e deitá-lo todo abaixo. No caminho ficaram milhões de milhares de euros dos nossos impostos. E se isto é assim, repito, se isto é assim, a CP devia tê-lo dito claramente e fazer o que está, aparentemente, na notícia, que é a garantir a mobilidade de quem acreditou na CP e não tem material circulante para garantir essa mobilidade. Muito bem. A CP, então, aqui... Porque deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu também descobri que a EMF, que é a estrutura que prepara, que, digamos, imagine que aqui a nossa televisão, onde estamos, e chamo-lhe nossa porque tenho carinho por ela também, a nossa televisão, entendia que ia mudar todas as máquinas que estão cá, todo o sistema de fazer esta televisão. Naturalmente, qual é o caminho que pode tomar? Não vai estar a comprar máquinas novas agora que daqui a 1 ano ou que este vão ser substituídas. Há uma coisa, no entanto, tem que fazer. É assegurar que nós vamos para o ar e que a televisão continue a prestar o seu serviço. E como na CP 600 trabalhadores da EMF foram despedidos. Muito rapidamente, Albino. Sim, vou terminar. Temos mais 2 600 temas. trabalhadores foram despedidos, ou seja, que eram aqueles que garantiam a manutenção do material circulante. Eu tive que encontrar respostas e a que me parece a única resposta era que estava-se a aliviar os custos, porque isto vai ser liberalizado e poderia ser... É a razão que você encontra e eu acho que o para CDS devia dizer esta situação. Albino Almeida, passamos ao nosso próximo tema. Estamos a ficar com o tempo esgotado. Falamos do Norte, falamos das mulheres do Norte que puxam pela subida do emprego. 2 minutos para este tema, Albino Almeida. Olha, num minuto... É uma notícia avançada pelo Jornal de Notícias. Sim. Num minuto, que apesar de tudo continua a ser uma referência de credibilidade. Dizer-lhe o seguinte: nós temos a geração mais qualificada de sempre. Há muito tempo que sabemos que temos mais raparigas do que rapazes no sistema educativo. Era natural que isto viesse a acontecer, até porque havia um enviesamento no tratamento que o mercado faz de homens e mulheres. Preferencialmente emprega homens, porque as mulheres têm essa coisa absolutamente... Para muitos economistas, que é engravida é um problema, percebe? Tem filhos é um problema, e, portanto, as mulheres foram sempre preteridas aos homens em lugares de importância, onde têm competências para estar. Portanto, aquilo que eu constato é que, finalmente, a força das mulheres, no sentido em que nasceram mais, em que fazem parte da geração mais qualificada de sempre, está a se impor ao próprio mercado. Mas é interessante analisarmos também a faixa etária dos 45 aos 64 anos. Isso tem a ver com outra razão, é que a nossa capacidade económica, a nossa possibilidade de desenvolvimento económico está muito centrada em áreas tradicionais onde a presença da mão humana é decisiva. Não vale a pena ter ilusões. Isto sem simpatia, sem chá também, mas sem simpatia, sem amabilidade, sem trabalho, digamos que é naturalmente melhor feito pelas mulheres, como é, por exemplo, o turismo. Todos nós sabemos que o turismo é, por definição, uma área onde a presença das mulheres é muito forte e é determinante. Não é por acaso que as grandes empresas internacionais têm mulheres à frente das relações humanas, das relações públicas e até da relação com os seus clientes. Eu acho que isso é bom constatar isso e espero que outras mulheres e outras profissões venham a registar esta prevalência das mulheres. Muito bem, passamos ao último tema. Bruxelas prolonga ajudas de Estado à banca portuguesa. Bem, lembrar que nós cometemos um erro basilar quando chumbamos o PEC 4, isso para mim é a minha visão da história. Nós tínhamos um PEC 4, chumbaram aqui o PEC 4, fomos para eleições e Espanha, ao mesmo tempo, pediu dinheiro para quê? À Comunidade Europeia, para a banca espanhola. E muito mais tarde percebemos nós que tínhamos laborado num equívoco. Afinal, o que precisava de dinheiro era a nossa banca, como se percebeu depois, e não exatamente o país. Ou seja, o país só precisava de dinheiro porque a banca não estava em condições de lhe o fornecer. Portanto, eu diria que é a correção que a Europa faz à má consciência que tem da forma como geriu o problema de Portugal. Repare, Portugal saiu rapidamente, porque a sua economia é o que é, tem virtudes e tem defeitos, mas recuperou. E o que ficou para trás dessa recuperação, o que hoje assusta aos mercados cada vez que analisam a evolução da economia portuguesa é o quê? É a banca. Por isso é natural que se eles olham para a banca e acham que a banca foi um problema mal resolvido com a intervenção da Troika, é bom que lhe deem a possibilidade de ela ter tempo de se regenerar de forma sã.
É essa a situação, é essa também a grande questão. Não tenho a mais pequena dúvida, porque exato, sabe porquê? Porque cada vez que fazem o outlook da nossa economia, chamam sempre a atenção para a mesma coisa, a questão da banca, da solidez da banca. E por isso acho que está em linha com as preocupações. Não podem só preocupar-se, têm também que se ocupar. Vejo com simpatia que, além de se preocuparem com a banca portuguesa, que desampararam no tempo da Troika, agora com ela se ocupem, dando-lhe mais tempo para que o Estado, atenção, que as ajudas de Estado significa que qualquer banco pode precisar de dinheiro público que é nosso e que normalmente a comunidade económica não deixa fazer. Recorda-se quando foi da Caixa de Depósitos, recorda-se quando foi de outras entidades. É preciso que a Direção-Geral de Concorrência Europeia venha a dizer: podem ajudar o vosso banco. Ao dizer isto, significa também que a própria economia é vista como capaz de ajudar a nossa própria banca a regenerar-se. Muito bem, Albino Almeida, hoje terminamos a falar da banca e só então como nota, a Comissão Europeia prolonga até 9 de fevereiro de 2019 2 ajudas de Estado à Banca Nacional. Albino Almeida, voltamos a ver-nos na próxima semana. Obrigada. Muito obrigado, até lá. Foram então estes hoje os temas em análise no Espaço Opinião. Eu regresso segunda-feira. Bom fim de semana.